Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai voltar para Sicília, né? Vocês estão vendo aí um quadro que é o funeral de Timoleão. É interessante depois que a gente entender no final do vídeo quem foi Timoleão, voltar e pensar por que um autor italiano, um pintor italiano dessa época fez um quadro em homenagem a Timoleão, né? Mas não é o momento aqui para fazer essas coisas, então vamos voltar após a morte do Dionísio II, né? Lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Lembre-se que tem toda a história grega até o momento aí no canal, curso de lógica, várias outras coisas aí que vocês pode interessar vocês, e eu depois vou continuar com toda a história de Roma, tudo que der para eu fazer, Deus me permitindo, eu faço. Então, Dionísio I, tirano de Siracusa, né? Uma figura importantíssima dessa época, morreu em 367, né? E quem vai assumir a tirania é o filho dele, Dionísio II. O que acontece é que vai o tio e cunhado de Dionísio, que é um cara chamado Dião, eu escrevi Dion em inglês, mas em português seria Dião, vai ter uma série de disputas com o Dionísio II. E então o autor fala que tem algumas histórias de que Dião queria manipular Dionísio I para passar a sucessão para ele e não para o filho, mas provavelmente isso é uma invenção posterior, né? Então Dionísio vai assumir. A princípio, Dião ainda está lá na Sicília, meio que como tá lá, né? E, bom, a gente vai falar o que acontece ali. Então, Dionísio II ele não recebe um treinamento militar e ele vai fazer as pazes com Cartago. Se vocês lembram, o poder de Dionísio I, que era um tirano, né, vinha do fato de que tinha ali Cartago como inimigo, então ele sempre consegue usar esse medo, né, do bárbaro, né, que os gregos chamavam de bárbaros, né, todo mundo que não era grego. Isso significa que os fenícios, quer dizer, que os cartagineses, né, fossem bárbaros, né, mas a gente não leva muito a sério quando os gregos chamam alguém de bárbaro, né, apesar de que alguns realmente poderiam ser bárbaros, como a gente entende hoje, né, mas, então como o Dionísio I usava esse medo, né, dos cartagineses, isso é o que mantinha ele no poder. Como acabou a ameaça de Cartago, todo mundo começa a se perguntar por que você está mandando na gente, né? Que a gente tem que aguentar vocês, né? Não é como se os cartagineses fossem invadir a gente não precisa de você, né? Então, isso leva a tirania dele a se tornar muito impopular. No meio tempo tem o Dion, que era amigo infelizmente ficou rimando, né? Dion, amigo de Platão. Mas o Platão já tinha visitado a Sicília na época do Dionísio I. Foi uma época em que Dionísio I ficou receoso com a presença de Platão e vendeu ele como escravo, né? Uma história engraçada, né? No mínimo, né? Mas parece que na segunda vez ele não. Ele quis ir de novo, né? Porque o Dião chamou ele, porque dessa vez tentaram ensinar filosofia para o Dionísio II. Aí os autores dizem que não deu muito certo. Ele em alguns momentos queria, outros momentos não tinha uma constância. Ele queria meio que essa glória de falar que ele sabia um monte de coisa, mas não queria realmente estudar, se dedicar de verdade, né? Ele queria pagar de inteligente, talvez fosse isso, né? E então o partido que era contrário a Dião consegue expulsar, né, Dião. Depois Platão acaba indo embora também, né? E vão tentando, né? Dião vai para o exílio, então vão tentando tirar os lucros das propriedades, tirar as coisas dele, né? Porque ele tá fora também, não tem muito o que fazer. Então o Dião foi morar na Grécia, né? E ele se tornou, ou ele já era uma pessoa ilustre, popular, né? E isso gerou mais suspeitas ainda da parte de Dionísio, né? Porque você expulsa o cara é seu inimigo, e ele tá super popular lá fora, né? Então é estranho, né? É uma ameaça, né? Então ele vai negando acesso aos bens de Dion, vendendo a propriedade, e chegou até a arranjar um outro marido para a esposa dele. Porque, acho que eu falei, né, que Dion é tio e cunhado de Dionísio II. Então, eu não lembro se o pai dele casou com duas mulheres. E aí você vai tendo casamentos, né, para formar alianças, né, ali entre eles, né? Então, é mais fácil procurar no chat GPT para entender exatamente como que é essas relações, né? Aí eu não sei nem se a mãe de Dionísio, não, acho que a esposa de Dion era era mulher de Dionísio I, e a outra mulher de Dionísio I, né, a outra esposa, e ele acho que tinha as duas esposas ao mesmo tempo, é que é mãe de Dionísio II, algo assim.
E também, em defesa de Dionísio II, que não era uma pessoa muito boa no geral, mas ele tinha apoiadores de Dião planejando algo em Siracusa. Ele tinha aliados, então tinha inimigos, né, de Dionísio II, que eram aliados de Dião, né? Inclusive, eles vão fazer exatamente um ataque a Siracusa, né? Vão ver que a opinião está mais contrária a Dionísio II, né? E vão demorar aí uns 3 anos para montar uma expedição, né? Talvez não estivessem com muita pressa, né? Não é como se a Sicília fosse criar pernas e ir para algum outro lugar, né? Mas eles contratam mercenários e vão e atacam, né? Siracusa. Dionísio consegue entrar, Dião, desculpa, consegue entrar em Siracusa e ele e o irmão, chamado Megacles, né? Vão receber os títulos de generais com pleno poder, que por coincidência ou não é o mesmo título que tinha que estabeleceu a tirania de Dionísio I. Então você vê que a galera ainda não entendeu direito o que está acontecendo, né? Quer dizer, eles chega um outro cara, você dá um monte de poder para ele e aí ele se torna tirano. Aí vem outro cara e liberta você dele e você dá os mesmos poderes para ele. Tem tipo uma né, a galera não sacou muito bem o que está acontecendo a longo prazo, né? Então o Dion, como a gente falou, ele era amigo de Platão. Não sei se deixei isso claro, mas ele era um discípulo e amigo de Platão na academia. E ele não queria nem exatamente uma tirania, nem uma democracia. Tirania era quase que por definição algo ruim, né? E o Platão não era um, um defensor da democracia, tanto porque a democracia matou Sócrates, né? Que era o grande amigo de Platão, né? Isso foi bem cedo na vida de Platão, acho que Platão devia ter uns 20 e pouquinhos anos, né? Então acho que isso foi muito marcante, né? E ele achava Sócrates era a pessoa mais honesta que ele conhecia, né? E ele foi morto por fazer umas perguntas. Comentamos sobre isso aqui no canal. E também o Platão acreditava, eu estou lendo o livro O Diálogo de Platão, o Político, com alguns amigos, então entra muito nessa questão. É mais simples que a República, embora não seja um diálogo tão bom. Eu achei meio fraco, assim, mas você entende bem o que Platão. Se você se limitar ao aspecto político, você entende bem o que Platão estava querendo, né? E ele deixa muito claro que, assim, a arte de governar, né, a arte do rei, ou a arte do político, ela é difícil, né? E poucas pessoas conseguem ter tem essa arte, conseguem fazer isso. Então a maioria, né, a democracia nunca vai ter o domínio dessa arte, então não tem muito bem como o governo melhor possível ser um governo da democracia, né? Então ele na prática seria assim uma monarquia com leis, né? Que você tem um rei justo com leis boas também, né? Embora o Platão nunca diga que é sempre exatamente uma pessoa, ele diz que sempre uma ou poucas pessoas poderiam ter essa capacidade de governar, né? Então, mas voltando aqui para Sicília, né? Voltando para a história, então ele e o irmão escolhem 20 generais, né? Para comandar Siracusa junto com eles. Mas o Dionísio II ainda está vivo, ele vai sobreviver a Dião e vai para uma ilha ali do lado, né? Que, se eu não me engano, foi onde o pai dele construiu a fortaleza, né? Para se proteger, justamente para esses casos, né? De alguém tentar derrubar eles se fecham ali na fortaleza. Então, o Dion estava esperando um aliado dele chamado Heraclides trazer uma força naval para atacar essa ilha fortificada, né? Eu acho que até tinha o nome aqui fácil, deixa eu ver. Acho que não vai ter aqui. Ortigia. Ortigia, se eu não me engano é Ortigia. Mas o que acontece é que a popularidade de Dion vai caindo, né? Ele não queria falar com o povo. O autor diz que também é um pouco um jeito meio platônico, né? De não querer a democracia, mas Platão nunca, assim, se você for bem, ele nunca disse que você não devia falar com o povo, mas só que a maioria não tem a capacidade de governar, né? Mas o Dion não queria ser uma figura popular, carismática, né? Isso foi meio que um problema, assim, né? E como tinha um conflito, tinham dificuldades, ele tem que tomar certas decisões arbitrárias e ele acaba parecendo um tirano, né, para todo mundo. Então, ele perde ali uma boa parte do apoio. Ele tem que deixar Siracusa, ele parte com 3.000 mercenários, mas o Dionísio o segundo continua atacando Siracusa, né? E os líderes democráticos, né, que quiseram expulsar ele, tem que chamar ele de volta, porque tá difícil a coisa, né?
Aí, o que acontece é que o Heracleides, que é esse aliado de Dionísio que vem com os navios, né, um aliado de Dion, né, de Dion, né, ele estava se tornando muito popular e o Dion acaba assassinando ele, né, e isso prejudica ainda mais a popularidade de Dion, e ele é assassinado em junho de 354. Aí esse cara, o assassino, eu nem coloquei o nome dele, mas ele vai governar por 2 anos, depois o irmão dele por 5, né? Quando em 347 ele é vencido por Dionísio II, Dionísio II está vivo ainda, né? Consegue expulsar ele de Siracusa. Aí a situação da Sicília está muito ruim, porque tem novas invasões de Cartago, né? E eles estão brigando entre si, né? Então, muitos acreditavam nessa época, temiam que a própria língua grega desapareceria de Siracusa, porque eles estão perdendo. Não sei se era da Sicília inteira, mas realmente eles estão perdendo nas mãos dos cartagineses. Então, né, nessa situação de crise, os siracusanos, né, o pessoal de Siracusa, pede ajuda para Corinto. Corinto era a cidade mãe. Corinto tinha que estar com C maiúsculo ali. É a cidade mãe de Siracusa, né? Os fundadores de Siracusa vieram de Corinto, né? Por isso que é a cidade mãe. E eles chamam um cara chamado Timoleão. Aí eu escrevi Timoleão, né? Mas pode falar Timoleão em português, né? O que acontece é que o irmão, de novo, vai ficar rimar, né? O irmão de Timoleão tinha usado o cargo de general em Corinto para tentar estabelecer uma tirania, né? E o Timoleão foi lá e matou o próprio irmão, né? Então, algumas pessoas achavam ele uma pessoa boa por isso, outras achavam ruim, né? Então ele era uma figura que causou muita polêmica. Provavelmente os caras que eram aliados do irmão falaram: olha só que feio, você matou seu próprio irmão. E os caras que eram contra, né? O irmão falaram: olha só que bom, você matou o tirano, né? Então, política, né? E ele ficou meio isolado da vida pública, né? Até que quando os caras chegaram, eu não sei por que mais, falaram: manda o Timoleão pra lá, né? E ele viu que era uma puta oportunidade de recuperar, né, a figura dele, né, a imagem dele. Ele realmente fez um trabalho muito bom, né? Esse é o Último Leão que tá lá no início do teu quadro, no início do vídeo, né? Então ele chega na Sicília, os cartagineses falaram para ele não avançar, ele deu uma enganada nos cartagineses. Ele falou: vamos para Itália, a gente faz um acordo, né? Enquanto eles estavam negociando o acordo, os navios, ele foi mandando a galera embora, né? E tipo, enganando ali os cartagineses e o pessoal para conseguir chegar na Sicília, né? Deu uma enganada nos cartagineses, né? Ah, aí só uma cidade na Sicília ofereceu apoio para ele, né? Mas ele teve uma vitória importante e o pessoal começou a passar pro lado dele, né? Aí Dionísio, nesse momento, ele ainda tá fechado ali na fortaleza, né? E ele não tinha condições de suportar tempo por um cerco por muito tempo. Ele se rendeu a Timoleão, né? E o motivo mais provável é devido a Timoleão ter navios e poder facilitar a fuga para a Grécia. Então ele falou: "Ó, eu vou me render aqui para esse cara, mas eu faço um acordo para ele me deixar fugir para a Grécia, né? Porque os cartagineses não iam querer nada com ele, e o pessoal de Siracusa também ia matar ele, certeza, porque ele foi um tirano, né? Ninguém gostava dele. Então, bom, esse Timoleão tá chegando agora, eu me rendo para ele, mas ele pode me deixar fugir. Que foi o que aconteceu, né? Então, o autor diz assim: ele foi enviado para Corinto, deveria ser com C maiúsculo, onde terminou seus dias na mendicância e forneceu inúmeras anedotas para historiadores e moralistas, né? Porque é engraçado, né? Ele termina como mendigo, mas não sei se isso é tão engraçado assim, né? Talvez não fosse, ele não achasse engraçado. Mas eu achei o jeito que ele escreveu muito legal, né? Forneceu inúmeras anedotas para historiadores e moralistas, né? Todo mundo depois ficou olhando, falando: olha só, ele foi tirano, né? Se aproveitou de todo mundo, né? Só pensava em si mesmo, aí depois ele ficou mendigando: olha só o que ele dá a você, né? Ser uma pessoa ruim, né? E o jeito que ele escreveu eu achei engraçado, né? Ah, e aí Timoleão infiltrou alguns homens seus para a ilha de Ortigia, né, que ainda estava sendo sitiada pelos cartagineses. Isso era um ponto importante, quer dizer, os cartagineses estavam sitiando a ilha, né, e aí o Dionísio se rende para Timoleão, para conseguir fugir, né, Ah, por esse cara chamado Icetas, né, e, um tirano siciliano que se aliou aos cartagineses. Então, o que acontece, tem um negócio meio inesperado, que é que os cartagineses vão embora, né. Dionísio deve ter ficado completamente pé da vida, porque ele se rendeu,
né? E logo depois os caras foram embora, né? Então ele não precisaria ter se rendido, né? Diodoro diz que, então, é um historiador antigo, né? Diz que os cartagineses ficaram com medo de Timoleão, né? Plutarco fala que esses teriam ouvido rumores de acordos entre os mercenários de Icetas e Timoleão, porque então Icetas é um, imagino que se fala assim, né? Ele é um siciliano, né? Um siciliano ajudando os cartagineses, mas eles têm mercenários, então os mercenários podem ficar do lado do pessoal de Siracusa, né? E trair o próprio Icetas, né? Aí tem, achei essa mais interessante, o autor comenta de um historiador moderno, não fala o nome, mas o comandante cartaginês, que se chamava Mago, né, que está sitiando Siracusa, ele quer participar de um golpe dentro de Cartago, né? Tava acontecendo um golpe ali de um cara chamado Hanno, né? Não, não acho que ele tenha talvez relação com Aníbal, não sei, não pesquisei. Mas como estava tendo esse golpe dentro de ali interno em Cartago, ele falou, opa, eu vou lá participar, né? Talvez ganhar uma, né, melhorar as coisas ali para ele, né, subir ali na política de Cartago, então por isso que ele vai embora, né, eu achei, é o mais convincente ao meu ver, né. Sabemos que não foi uma decisão oficial de Cartago, mas uma escolha de Mago, que teve de se matar para evitar a ira, escrevi o ira, a ira de seus conterrâneos, que lhe crucificaram mesmo depois de morto, né. Você vê que ele bom, realmente tentou dar um golpe, né, e deu errado, né. Aí, ao final de 443, Timoleão começou a repopulação de Siracusa. Então, então Dionísio se rendeu, né? Os cartagineses foram embora. Ele teve algumas vitórias militares importantes, mas parece que ele deu um. Eu não quero dizer que ele só teve sorte, né? Mas parece que no final teve um tanto quanto de sorte, embora ele teve algumas vitórias militares importantes também. Então, não quero dizer que foi só sorte, né? Mas tinha eu acabei não comentando isso, mas os dois Dionísios tinham muito essa questão de conquistar uma cidade e trazer mercenários e expulsar a galera da cidade. Eles faziam muito isso, de expulsar a gente, mandar eles embora, né? Então a Sicília estava muito despovoada, né? Então, e o Timoleão começou a reverter isso, né? Ele trouxe 60 mil imigrantes, os homens, né? Além das mulheres e das crianças, geralmente só se contava os homens, né? De todo o mundo grego, as terras foram redistribuídas entre os cidadãos novos e os velhos, e os antigos habitantes tiveram a oportunidade de comprar suas antigas casas. Então, desfazer esse despovoamento da Sicília, que devido a esses conflitos, né? Também, eu acho que muita coisa foi conquistada pelos cartagineses, né? E os cartagineses talvez tenham expulsado algumas pessoas, não sei, aí teria que olhar com mais detalhes, né? Ele desfez a fortaleza de Dionísio, erguendo cortes, né, de justiça, né? Que essa fortaleza é muito bom quando você tem um tirano, né? Que aí quando você é o tirano, que aí qualquer coisinha você foge para a fortaleza só com alguns amigos, né? Com algumas pessoas, alguns soldados que são leais a você, né? E fica lá protegidão, né? E espera um momento para contra-atacar, né? Então nós não sabemos muito a respeito da Constituição, né? Da lei, como que Timoleão refez, né? As leis de Siracusa. O autor fala assim: não é provável que um coríntio, né, contemplasse uma democracia ilimitada, né? O que condiz com a afirmação de Plutarco e Diodoro da Sicília, né? Historiadores antigos, de que as leis do democrata Diocles foram emendadas para se adaptar à situação. Então, que Siracusa tinha um movimento democrático forte, né? Assim, então ele deu talvez uma desdemocratizada na cidade, talvez, né? E o autor fala que não, talvez não seja tudo, quer dizer, tinha as leis democráticas, mas ele também deu uma adaptada, né? Alguma coisa da democracia, mas não tanto, né? E aí ele fala assim que, porém, a influência dos ricos foi sentida com o tempo, né? Então, conforme a história caminhou, os ricos conseguiram mais poder, né? Então, após as incursões de Timoleão na província cartaginesa, esses decidiram não depender mais de tiranos gregos e acabar com a presença grega na Sicília. Eu acho que isso aqui tá fora de ordem. Porque isso aqui acho que é antes deles brigarem com. Poxa, eu coloquei tudo fora de ordem, olha só. E já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Então, tá, mas aqui mostra as forças que eles usaram, né? Vamos fazer assim mesmo.
E uma coisa interessante dessas expedições contra a Sicília, né? Em que os sicilianos, os cartagineses quase venceram os Siracusa, né? É que tinha 2.500 cidadãos, faltam mais ali, cartagineses, né? Da chamada Tropa Sagrada, né? E o outro comenta que raramente os cidadãos cartagineses lutavam na guerra, né? Eles deviam usar ali mercenários ou tropas mercenários, né? E então você vê que eles atribuíram uma importância muito grande a essa expedição, né? Então ele fala das alianças, foi assinado um acordo de paz favorável a Cartago. Bom, seria isso, mas acabou ficando fora de ordem os slides, desculpa. Mas você vê que, de qualquer forma, o Timoleão conseguiu vencer os cartagineses, né? Numa uma expedição uma expedição cartaginesa mais importante até o momento, né? E o Timoleão, ele vai morrer de velho, né? Sorte dele, né? Mas então o autor fala assim: quanto tempo Timoleão viveu após sua retirada? Que ele está falando da retirada da. Que coisa. Mas tudo bem, é que teve várias expedições cartaginesas, pode ser, né? Então, é basicamente isso. Timoleão, desculpa ter ficado assim meio fora de ordem, mas eu deveria ter checado antes de gravar o vídeo. Mas, basicamente, Timoleão venceu os cartagineses, né? Quanto tempo Timoleão viveu após sua retirada da vida pública, né? Depois que a situação está organizada, ele se aposenta, digamos assim, né? E seus últimos anos foram obscurecidos pela perda da visão, mas ele manteve a confiança e a veneração do povo de Siracusa e ocasionalmente falava na Assembleia quando medidas especialmente importantes estavam em consideração, né? Para seu funeral, aquele que a gente mostrou um quadro, né? Uma depicção, né? Feita, né, já no século XIX, né? Mas é a ilustração do vídeo, né? Para seu funeral acorreram milhares de todas as partes da Sicília. A proclamação sobre sua pira, né, imagino que tenha sido então cremado, né, registrada por Plutarco, conta com simples dignidade o que ele havia feito. O povo siracusano, então é a proclamação, né, na morte dele, né? O povo siracusano aqui concede a sepultura a Timoleão, filho de Timodemos de Corinto, ao custo de 200 minas, e o honra por todo o tempo com competições musicais, equestres e atléticas, né? Quando o cara morria, né, uma forma de comemorar era você ter competições, né? Fazer jogos, né? Era um negócio bem louco, mas que os gregos tinham isso, né? Se você lê na Ilíada também tem isso, tem um funeral ali de um cara importante ali nos gregos, e eles fazem jogos, né? Por quê? Porque que eles estão comemorando, estão honrando, né, Timoleão? Porque ele derrubou os tiranos, né? Tinha muitos tiranos que eram aliados dos cartagineses, né? Venceu os bárbaros na guerra, reassentou a maior parte das cidades devastadas e restaurou os sicilianos às suas leis. Então, derrubar os tiranos, né, e colocar uma lei, não colocar um tirano, né, restaurar uma lei, né? Essa questão de trazer gente de fora para repovoar a Sicília, né, e vencer os cartagineses na guerra. Teve um momento ali que ficou meio confuso, mas foi isso que aconteceu. Então, o autor comenta, né, bem sombriamente no final do capítulo, poucos entre aqueles que vieram honrar o Salvador de sua pátria imaginaram quão cedo sua obra seria desfeita. Então, uma maneira bem interessante de terminar o capítulo aí. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Tem o Tipo a Ponto aí. Tem curso de lógica escolástica aí nas playlists de graça para vocês. Tem toda a história da Grécia de graça. E sei lá mais o que vai ter aí aqui ainda nesse canal. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.